Ô Pedrosa, em relação a treinador, Vasco subiu a proposta pro Fernando Diniz, é isso? Na verdade, não chega a subir, né? Não é questão de subir ou não, muito pelo contrário. A proposta ela continua caindo, na verdade. O que o Vasco tem conseguido conversar com o Fernando Diniz é em relação ao aumento de tempo de contrato e algumas cláusulas de gatilho para poder ter uma bonificação em caso de sucesso. Lembra que eu falei ontem aqui sobre a questão da multa rescisória? Isso tem sido decisivo. Só para explicar para vocês, o Vasco da Gama ele tem a política de não dar a multa rescisória até o fim do contrato, como é feito na maioria dos contratos em relação a treinadores, jogadores e tudo mais. O Fábio Carille é um grande exemplo disso. O Fábio Carille ganhou só R$ 500 mil, que é o equivalente a um mês de trabalho, um mês de contrato, digamos assim. E inicialmente o Vasco falou a mesma coisa para o Fernando Diniz. A nossa multa rescisória aqui para te demitir em caso de demissão é de R$ 1 milhão. No caso, vou dar um exemplo qualquer, que fosse o salário dele, entendeu? E não que ele vai ganhar 1 milhão, porque isso não está definido ainda. Tô falando assim, o teu salário é 1 milhão por mês, então a sua multa rescisória, se eu quiser te demitir, é de 1 milhão. O Fernando Diniz, no caso, quando eu digo isso, a equipe, o staff dele, eles pediram 50% do contrato. Ou seja, se fosse um contrato de 12 meses e teria que pagar 12 milhões em caso de demissão, na verdade, o Fernando Diniz estava pedindo 6 milhões. O Vasco não quer isso. O Vasco não quer aceitar essa situação. Então, por isso, o que eles estão tentando chegar, como eu já falei aqui, e sim, deu uma avançadinha nessa manhã, é justamente em alongar esse tempo de contrato, manter essa política da multa rescisória do Vasco da Gama e dar um salário para ele, sim, na casa dos 900, na casa do R$ 1 milhão, não só para ele, mas quando eu digo o Fernando Diniz, toda a sua comissão técnica. Então, nesse momento, as coisas continuam caminhando, tá? Continuam a passos devagares, podemos colocar assim, mas é um passo que está mais próximo de um desfecho do que as negociações acabarem. Então, nesse momento, o que eu posso trazer de informação é isso. O que eu posso trazer de feeling, e nada mais do que feeling, é que eu acho que até o final de semana essa situação vai ser resolvida. Muito mais próxima de um desfecho positivo do que o negativo. Mas não descarto também de, depois de 8 dias, 9 dias, 10 dias, quase 2 semanas, não chegarem a um acerto financeiro, cada um ir para o seu lado e seguir a vida. Mas hoje o desfecho positivo é muito mais próximo nessa situação. Vale lembrar também que o Vasco aposta muito no Fernando Diniz, aposta na filosofia de jogo dele, tanto no quesito anímico, que é justamente mudar essa mentalidade do clube, mas também no quesito tático, né? O Pedrinho é fã, como eu já falei 1000 vezes sobre isso, e também tem uma situação que até nessa questão da multa, o Vasco também entende que o Diniz precisa do Vasco, assim como o Vasco precisa do Diniz. Então seria um casamento para esse momento da carreira do Diniz e também para esse momento do Vasco, em que o treinador teria possibilidade e respaldo para fazer o seu trabalho e voltar, dar a volta por cima, digamos assim, nessa situação de carreira que a gente sabe que depois das saídas do Cruzeiro, da seleção brasileira, o trabalho que ele fez no Fluminense foi muito abaixo do esperado, que ele não está mais naquele patamar que ele esteve, por exemplo, lá em 2023. Então, essa é a situação de momento. Ainda não fechou. Não fechou. Fechou, Pedro? Está cravado? Não está. Mas está mais próximo, sim, do que estava anteriormente. Ó, eu vou querer, Ô, Pedrosa. Fala, Raíza. Diga, Raíza. Não, só para completar, né? Hoje mais cedo eu falei com uma pessoa do staff do Fernando Diniz e essa pessoa me pontuou que também está confiante, que acha que vai dar certo, né? Ao lado deles acreditam que vai dar certo. Me pontuaram que não era a questão central, não era a questão financeira em si, mas o esforço do Vasco em querer ter, né, o Fernando Diniz, o esforço do Vasco para que o Fernando Diniz seja o cabeça de um projeto do Vasco. Aí essa pessoa me pontuou o seguinte: tem o jogo, tem a viagem, então a gente está em compasso de espera, mas há confiança também por parte do staff do Fernando Diniz que a coisa vai andar em breve e vai dar certo. E só para complementar, fala, Pedro. Ilan, até para você dar a sua opinião embasado nisso, tá? O Vasco nos próximos jogos, ele tem 2 jogos fora de casa, contra o Vitória, no sábado pelo Campeonato Brasileiro, e tem também o jogo contra o Lanús, que é decisivo pela Copa Sul-Americana. Depois, o Vasco, como eu já disse aqui diversas vezes, ele tem 5 jogos nos últimos 6 do semestre dentro do Rio de Janeiro. Então, qual é o melhor momento para o técnico assumir que não seja esse? Que é jogar 4 jogos em São Januário, 1 jogo no Maracanã e jogar contra o São Paulo no Morumbi e depois ficar um mês treinando. Não teria momento melhor
para ele assumir a equipe do que agora, na minha visão, tá? Acho inclusive que isso aí tá dentro da estratégia do Diniz, tá? Falei disso aqui dias atrás. Falei, olha, tá esperando passar esses jogos aí, essas roubadas aí, esses abacaxis que o Vasco tá enfrentando, só time fora um atrás do outro. Mas vou falar aqui o que eu acho, tá? Sem pilha, sem zoação nenhuma. Eu, sinceramente, olhando aqui de fora, eu acho que o Vasco tá refém demais do Diniz, tá? O Diniz, nesse momento, ele indiscutivelmente não é um treinador da primeiríssima prateleira. Ele não vem de bons trabalhos, ele não tá com aquela bola cheia que já teve. Eu não tô discutindo a capacidade dele, não. Não tô dizendo que ele não possa dar certo, que ele não seja competente, não é isso que eu tô dizendo. Mas o momento do Diniz, já falamos sobre isso aqui, o Pedrosa mencionou, o momento do Diniz, ele precisa do Vasco. Ele precisa do... o Vasco precisa do Diniz? Precisa, mas eu arrisco dizer que o Diniz precisa mais do Vasco do que o Vasco do Diniz. E por que eu tô dizendo isso? Porque há outros treinadores no mercado. Enquanto o Vasco pode contratar qualquer treinador que esteja no mercado, claro, treinadores que sejam ao alcance do Vasco, que estejam de uma forma orçamentária dentro do que o Vasco pode pagar hoje, se você pensar sobre objetivos de cada treinador, eu acho que há outros, não só no Brasil, no exterior. Então o Vasco tem um leque, tem um menu, tem um cardápio de opções para contratar. O Diniz, ele não pode chegar hoje e falar assim, eu tenho 10 clubes que estão querendo me contratar, eu vou escolher. Então, honestamente, eu acho que o Diniz hoje precisa mais do Vasco do que o Vasco do Diniz. O Vasco precisa de um treinador. Precisa de um treinador. Mas tem que ser o Diniz? Não, poderia ser um outro. Então, assim, sinceramente, entendo aí as razões apresentadas pelo Pedrosa e sei da admiração do Pedrinho, o presidente do Vasco, pelo Fernando Diniz, mas o Vasco está refém apenas dele. E até por isso está tendo que se submeter financeiramente ao que o Diniz está pedindo. A extensão de contrato que o Diniz está pedindo. A multa rescisória que o Diniz está pedindo. Ou algo que ele vai chegar que seja mais ou menos próximo do que ele está pedindo. Porque o Diniz hoje, ele recebe do Fluminense a rescisão, me parece que é uma rescisão parcelada, ele conseguiu acabar recebendo 50% da rescisão total, mas ele tinha acabado de fazer uma renovação de contrato, uma extensão de contrato, um mês antes de ser mandado embora. O Fluminense não está pagando a multa integral, que era algo que estava no contrato, o Mário conseguiu resolver com o Diniz, algo que, pelo que eu sei, pelo que eu apurei, é próximo disso que ele está pedindo ao Vasco agora. Uma rescisão com 50% de tudo que ele teria a receber até o fim do contrato. Só que ele tinha muita coisa a receber. Ele ainda tinha mais de 1 ano e meio para receber num contrato que tinha sido acabado tinha acabado de ser estendido um mês antes. Então, assim, o Diniz está bem, tá, gente? O Diniz está com boi na sombra. E hoje, na minha opinião, o que ele está precisando é se recolocar no mercado, é reaparecer com competência, com capacidade, com algum sucesso, em algum clube com expressão, como é o Vasco. O Vasco é um clube que hoje não está na primeiríssima prateleira, mas é um clube que tem um tamanho gigantesco, tem uma história imensa. Então eu fico imaginando, se o Diniz conseguir fazer um trabalho no Vasco do tipo colocar o Vasco na Libertadores no ano que vem, chegando em sexto, em sétimo, até em oitavo, em quinto no Brasileiro, eu acho que ele vai reaparecer, vai ressurgir muito bem no mercado. Então, vejo o trabalho do Diniz no Vasco como muito mais importante para ele do que para o clube, porque o Vasco poderia conseguir isso com algum outro treinador e para o Diniz hoje está faltando o mercado. Mas, enfim, me parece uma fixação aí do presidente Pedrinho, que quer o Diniz. Só acho que está esticando demais essa corda aí, viu, Pedrosa? Você está comprando aí um carro médio, aquele carro bacana, por preço de carro de luxo. Enfim, mas eu acho que faz parte da situação que está vivendo o Vasco, né? O Vasco talvez não esteja vendo outra alternativa. E aí o próprio fato de não ter negociado com outro treinador, não ter tido plano B para valer até agora, talvez esteja deixando o Vasco refém dessa situação. Não sei se você discorda de mim, fica à vontade para discordar. Não é nem questão de discordância, Ilan. É que eu tento olhar o cenário e eu sempre falo o seguinte, que futebol é convicção. Se o dirigente não tem convicção, ele não vai conseguir comandar um clube. Se ele não tem convicção nas filosofias que ele acredita, se ele não tem convicção nos profissionais que ele está contratando, se ele não tem convicção num projeto de trabalho, geralmente dá errado. Então, assim, quando a gente falou sobre a chegada do Fábio Carille aqui, era uma chegada que, na minha cabeça, a própria diretoria do Vasco, ela tinha como um pilar o seguinte, cara, o Carille, ele não vai me entregar show, ele não vai me entregar tantos resultados expressivos, mas ele talvez me entregue segurança para um ano que o Vasco precisa de segurança. Que eu já falei aqui, que é um ano de afirmação do Vasco. O Vasco, gente, nos últimos 5 anos, ele não consegue permanecer na Série A.
O Vasco está sempre, nos últimos 10 anos, ele não consegue permanecer na Série A. Então, assim, por mais que o torcedor esteja cansado, e eu concordo plenamente, dos últimos 20, 25 anos, o Vasco, naturalmente, e se você olhar sem nenhum tipo de sentimento do que vem acontecendo nos últimos anos, é um clube que está em afirmação no futebol brasileiro. E o Pedrinho, eu já expliquei isso aqui, ele contratou o Carille talvez contra as próprias convicções dele. E ele, inclusive, talvez tenha errado nisso. Por quê? Se ele for buscar um plano B hoje, Ilan, muito provavelmente vai ser um plano B de uma prateleira abaixo do Diniz. Porque o mercado olha para o Vasco e fala assim, opa, talvez um técnico de primeira prateleira não pegue. O Dorival não pegou o Santos. Eu falei aqui sobre o Tite também, que foi lá contra o Corinthians. Quase acertou, depois deu para trás. Os técnicos de primeira prateleira, eu não vejo eles querendo pegar o Vasco no meio de uma temporada, no meio de uma situação política, entre venda de SAF e tudo mais. Então, assim, hoje, se o Vasco não for no Fernando Diniz, de duas uma, ou ele vai descer essa prateleira de técnicos, ou ele vai apostar num cara totalmente sem tanta convicção como é o Fernando Diniz. Então, o Vasco, na figura do Pedrinho, na figura do Felipe, na figura desse time, ele acredita que o Fernando Diniz esteja alinhado com a filosofia do presidente. E eu expliquei isso aqui, que talvez seja a primeira vez que o Pedrinho realmente vai contratar alguém que ele realmente acredita na filosofia. Então, se for para errar, pelo menos que erre com a filosofia que ele acredita. É isso que eu também entendo de futebol. Isso não quer dizer que isso seja certo ou errado, entendeu? É que, por exemplo, se ele for contratar o Jair Ventura, cara, a chance de dar errado é muito grande, porque tá fora da filosofia do clube. Então, assim, como ele contratou o Carille e deu errado. Então, nesse momento... Mas aí tem uma questão só, viu, Pedrosa? Eu entendo que a coisa da filosofia, da convicção, do que o Pedrinho enxerga como sendo ideal pro Vasco, ideia de jogo, né? Talvez haja um encontro aí de ideias com o Diniz. Ok, eu acho que em relação à convicção, dá para entender bem o que você está falando. Em relação à prateleira, eu, tá? Não acho que na prática hoje o Jair Ventura e o Carille estejam numa prateleira abaixo do Diniz. Não acho que estejam. Na prática, né? Não estou falando de teoria do que o Diniz fez 2 anos atrás. Eu acho que hoje o Diniz está com um mercado difícil para ele pelo que aconteceu nos 2 últimos trabalhos dele. Né? O Carille, eu não sei se está tão difícil assim. O Carille vem de um trabalho agora mediano no Vasco, né? Não foi desastroso, eu acho. Né, foi demitido, mas não foi desastroso. O Jair Ventura vem de alguns bons trabalhos em alguns momentos, né, oscila um pouco. Não é um treinador que teve uma carreira imensa até agora, como o Diniz chegou a ter em algum momento, conquistando uma Libertadores. Mas então, assim, eu acho que eles estão na mesma prateleira. Você pode ter um pouquinho acima, um ou outro, né? O Diniz pode estar um pouquinho acima deles ainda, pelo nome que construiu, mas não vejo diferença de prateleiras, não. Agora, tem diferença de proposta, de forma de enxergar o futebol, de jogar, e eu acho que passa por aí. O que você acha, Raíza? Eu acho que é uma questão de DNA do clube, tá? Exato. Eu acho que os torcedores no Rio de Janeiro, especialmente dos clubes do Rio, têm mais paciência, gostam de um estilo de jogo mais vistoso. Outros clubes, talvez, em outras praças, como no Rio Grande do Sul, até em algumas equipes de São Paulo, por exemplo, o torcedor fica satisfeito com aquele futebol mais... com futebol defensivo, com futebol aguerrido, etc. No Rio de Janeiro, não. A verdade é que os 4 clubes aqui do Rio de Janeiro, o foco, o desejo, o objetivo é essa questão do DNA, de uma proposta de jogo mais vistosa, né, de jogar mais para frente, jogar um pouco mais bonito, digamos assim, e eu acho que o Fernando Diniz se encaixa realmente nessa filosofia do Pedrinho, especificamente. Pedrinho, como comentarista, várias e várias e várias vezes rasgou elogios ao Diniz, fez muitos elogios realmente ao Diniz, disse que via o Diniz como um grande treinador, de excelentes ideias, que gostava muito do estilo de jogo, e eu acho que essa insistência passa mais por isso. Preocupa, aí, Ilan, eu vou concordar com você no ponto de que preocupa, porque na minha visão, acho que o Vasco não foi atrás de um plano B porque não consegue enxergar no mercado um nome capaz de ser o plano B, tá? Eu acho que esse é o ponto principal. E aí isso me preocupa. Talvez pela questão do que a gente está vivendo hoje com treinadores aqui no futebol brasileiro. Muitos treinadores estão mais ou menos ali naquela mesma prateleira do vai, não vai. Acho que o Carille, o próprio Odair, que surgiram rumores de que poderia ser uma opção, de repente, para o Vasco, eu acho que eles todos ali estão na mesma prateleira. O Diniz tem um plus, que é o plus do treinador que faz o time jogar mais bonito.
não necessariamente vai ser efetivo, tá? A gente viu vários momentos em que os times do Diniz não foram efetivos e a forma dele jogar foi criticada várias vezes, né? Muita gente questiona essa situação, dizendo que o Diniz precisa se adaptar em alguns momentos. Mas acho que no caso do Vasco, o Vasco não vê, na minha opinião, outra opção no mercado que não seja o Fernando Diniz. Então não é nem tá nas mãos dele. Eu acho que realmente a realidade que hoje a diretoria do Vasco enxerga é essa. Se não for o Fernando Diniz, vai ser quem? Aí eu acho que o Pedrosa pode falar um pouco sobre isso. Não tem, como eu te falei, não tem convicção de que vai ser outro, entendeu? O Odair, ele foi analisado, como eu trouxe aqui, ele foi analisado. Vamos sentar aqui, demitimos o Carille, quem a gente pode trazer? O Diniz, obviamente, foi o plano A, por tudo que a gente já comentou aqui. O Odair foi analisado. Aí nomes começam a surgir, como o Crespo, como outros treinadores que são lá de fora, mas esse cara vai aceitar assumir o Vasco? Essa é a grande questão. Essa é sempre a questão que você esbarra, entendeu? O Dorival já tinha ido para o Corinthians, o Tite está fora do mercado, e talvez o maior exemplo disso que a gente está falando aqui tenha sido o Santos, que apostou num treinador que nunca foi treinador, que sempre foi auxiliar. E nada contra o Kleber Xavier. Mas o que eu estou falando aqui é sobre o mercado. O Santos e o Vasco hoje, como a gente até concorda, eu acredito nisso, eles estão na mesma prateleira futebolística, eles estão na mesma prateleira financeira também, talvez, digamos assim. Acho que são times bem equiparados. Então, o Renato foi pro Fluminense, que foi o nome que o Vasco tentou lá no início, e naquele momento ali ele estava pedindo uma fortuna. O Fluminense está pagando mais de R$1,5 milhão pro Renato. Vale ou não vale? Essa que é a questão. Para não Vasco, viajar com o time. Para não acompanhar Exato. o time num jogo de Sul-Americano. Sinceramente, falando sério aqui. Pô, sabe isso? Isso é um troço... É surreal, mas pode continuar, Pedrosa. Não, e é mais ou menos isso, assim. O Sampaoli assumiria o Vasco? Não. O Dorival ia assumir o Vasco? Não. O Tite ia assumir o Vasco? Não. O Vasco teria que apostar mais uma vez em algum treinador de fora. Então, dentro da convicção do trabalho, para mim, hoje, tem o Emiliano também, que seria uma opção, mas que tem briga, no sentido até jurídico, da questão da rescisão. Então, cara, olha pro Diniz, ok. Olha pro Odair, olha até com bons olhos. Não acho o Odair um péssimo treinador, nem nada demais. Acho o Odair um bom treinador. Mas eu prefiro o Diniz ao Odair. Essa é a minha preferência, entendeu? E eu acredito que seja a preferência também da diretoria. Emiliano, cara, teria que dar uma conversada muito grande ali na diretoria para ele poder assumir. Mas também é um cara que tem uma bagagem, mas também seria uma aposta, porque seria o primeiro trabalho dele sozinho. Então, cara, o mercado é cruel, Ilan. O mercado é cruel.